Aí, tá gravando, tá, pessoal? Bom, então vamos começar. Na última aula a gente fez uma análise quanto aos esforços de tração. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo, tirando aquele mesmo exemplo que a gente já fez na aula passada. Nós analisamos uma barra e eu vou deixar disponível para vocês um roteiro da aula passada, tá? Com a análise dessa barra, e agora a gente vai analisar essa outra barra aqui. Nas aulas que virão, subsequentes, nós vamos entrar na análise da viga em si, tá? Então, a gente fez um pouquinho de tração, já vimos, vamos explicar um pouquinho sobre compressão, para a gente dar prosseguimento aí. Então, a gente já retirou alguns dados dessa estrutura, e o que nós fizemos? Analisamos a estrutura, ela está sujeita a um carregamento linear distribuído uniformemente de 20 kN por metro em uma viga de 8 metros. E a gente colocou essa estrutura da seguinte forma, como se ela estivesse suportada do lado direito aqui por uma barra, e aqui do lado esquerdo a gente vai colocar um pilar, tá? Que é isso aqui. Tá? É como se fosse isso aqui, um exemplo hipotético. A gente tem uma estrutura no qual, de um lado, eu tenho um pilar de concreto, do outro lado, eu tenho uma barra, né, que está ancorada em um pórtico aqui, e eu tenho um carregamento que está distribuído linearmente ao longo de toda a viga, ok? Então, a gente vai verificar agora como que vai se comportar esse pilar aqui, tá? O quanto de tensão ele vai resistir e a deformação que ele vai sofrer em função do carregamento que chega até ele, tá? Então, eu fiz aqui, ó. A força que chega lá, eu já retirei do exercício passado, tá? Chega uma força de 80 kN sobre esse pilar. Ele tem um comprimento de 2 metros, tá? E aí a gente vai adotar uma seção transversal aqui, na qual eu estou estimando, tá? Eu vou verificar qual vai ser o comportamento do pilar. E na sua vida profissional, você vai ter que observar sempre isso. Se a seção, a dimensão daquele elemento que você está dimensionando inicialmente, vai resistir aos carregamentos. Se não, você aumenta a seção, reforça, no caso de concreto armado, né? Bom, então eu vou começar com um pilar de 15 por 20, se não der, ou se der, a gente faz as análises agora, ainda nessa aula, para a gente ter um comparativo, tá? Então, ele vai ter, eu coloquei em centímetros e fiz a conversão para milímetros, tá? Então, a área desse meu pilar é de 30.000 milímetros quadrados. Aí, a gente vai falar um pouquinho sobre essa fórmula aqui, na qual eu retiro lá da física, que a tensão que eu aplico sobre um dado elemento, uma área, ela é função exatamente da força que você aplica dividido por essa área. Então, veja o seguinte, eu acabo, então, de encontrar qual é a tensão que está atuando sobre o meu elemento de concreto, tá? Eu vou explicar um pouquinho agora sobre o módulo de elasticidade, o que se trata isso, tá? Como eu prometi na aula passada, para a gente entender o que são esses módulos que a gente vai ver lá na disciplina de concreto, tá? Módulo de elasticidade inicial e o módulo de elasticidade secante do concreto. Conforme, pessoal, o que é um módulo de elasticidade? Na física, a gente precisa ensaiar os materiais que a gente vai utilizar na engenharia, né? Todo tipo de material. Então, veja só, eu estou aplicando uma tensão que está aqui na ordenada, tá? Tensão no concreto, σc, e conforme eu vou aumentando essa tensão, vou desenhar um gráfico aqui para vocês, para exemplificar melhor. Então, aqui eu tenho o seguinte, vamos dizer que eu tenha uma tensão 1 aqui, inicial, que eu apliquei bem aqui, tá? Sigma 1. E aí, eu observei que esse corpo deformou, vamos dizer, em milímetros, alguns milímetros aí. Então, ele apresentou uma deformação 1 aqui, tá? Então, eu tenho no gráfico aqui um ponto que indica qual é a relação que eu faço entre a tensão que eu apliquei e a deformação que eu observei, tá?
Conforme eu vou aumentando, vamos dizer que eu aumentei a tensão, que eu tenho agora uma tensão 2. Esse corpo apresentou agora uma deformação específica 2, tá? Então, esse módulo de elasticidade, que é a letrinha E maiúscula, é exatamente essa relação, a tensão que eu apliquei sobre a deformação que o meu material apresentou, tá? Esse gráfico, inicialmente, ele era força e a deformação era um delta aqui, tá? Qual foi o problema que foi se observando aqui? Que força sobre área, então, se eu moldasse corpos de prova com áreas diferentes, eu ia observar que a minha tensão, ela ia variar, tá? Porque eu posso ter um corpo cilíndrico aqui, com uma área X, e moldar com o mesmo material um outro corpo de dimensões menores e aplicar a mesma força F, você ia observar diferença nos comportamentos, tá? Tensão e a deformação. Porque a tensão aqui ia ser bem menor do que nesse corpo de prova que é menor, você está aplicando a mesma força F, tá? E a deformação desse corpo aqui ia ser maior em relação a esse. Então, o que eles fizeram? Já que eu quero eliminar e ter só a força independente da área do corpo de prova, transformou-se isso na unidade tensão, tá? E aqui, essa deformação, que era delta, então eles fizeram o seguinte, bom, então não vamos tratar mais sobre deformação em diferentes corpos de prova. Eu vou verificar uma taxa. Esse epsilon é uma taxa de deformação, tá? Aí sim, eu elimino essa incógnita e o gráfico, né, das análises ficou tensão, deformação específica dessa forma aqui. Então, é essa relação que eu estou buscando quando eu falo de módulo de elasticidade, tá? Tensão que eu aplico, o corpo vai apresentar uma deformação específica, tá bom? O concreto, veja que ele está me limitando a 85% da tensão de cálculo do concreto. A gente vai ver isso mais para frente, mas dependendo do tipo de estrutura que eu vou dimensionar, eu vou trabalhar com diferentes tipos de concreto, tá, relacionado à sua resistência. Tá? Tem a classe 20, que eu chamo de C20, a C25. O que são esses 20, 25, 30? É exatamente a tensão resistente, tá? Ou seja, é o FCK do meu concreto. A gente vai falar mais adiante sobre o FCK, mas por enquanto, para eu entender nesse momento, a gente vai trabalhar nessa estrutura com uma resistência à compressão de 25 MPa, tá? 25 megapascal, tá? Bom, feito essa explicação aqui, eu passo a entender, então, o que é o módulo de elasticidade desse material. É exatamente a relação entre tensão e deformação que ele apresenta, ok? E é isso aqui, ó. Coloquei aqui para vocês. Então, o módulo de elasticidade de qualquer material é a tensão que você aplica sobre uma deformação específica. E, a depender do material que você vai ensaiar, você vai ter um gráfico diferente, tá? Esse é o gráfico do concreto, que é diferente para o gráfico do aço, que é diferente para o gráfico da madeira, tá? Vamos lá. Então, eu sei que tensão é força sobre área, então veja aqui, o que é a deformação específica? É exatamente a variação de comprimento que eu tive nesse meu material. Então, vamos dizer que eu tenho ali um corpo de prova retangular ou cilíndrico, independente da seção transversal, eu aplico sobre esse corpo ou uma força de tração, vamos colocar uma força de tração, ele vai apresentar, como eu falei na aula passada, uma certa deformação em relação a como essa força está sendo aplicada, tá?
Então, o novo formato desse corpo vai ser esse aqui, ok? Então, essa deformação específica, epsilon, é exatamente a relação entre o quanto ele deformou, ou seja, a variação no comprimento desse meu material, em milímetros, em centímetros, dividido pelo comprimento inicial. Vou até colocar L maiúsculo aqui para dar comprimento inicial, tá? Então, esse epsilon é exatamente essa relação. Qual é a condição final do meu material quando eu apliquei a força em relação à condição inicial, ou seja, o comprimento vai variar, assim como essa parte diametral aqui, ó. Esse diâmetro, ele se reduz, né? Como eu já falei, ele se reduz quando eu estou tracionando e ocorre o contrário quando eu comprimo. Tá? Vamos dizer que eu tinha o mesmo corpo de prova ensaiado, tá? O mesmo corpo de prova. E aí eu apliquei forças de compressão agora, aqui, ó, comprimindo desse lado, comprimindo. Qual é o novo shape desse material, desse corpo? Ele é assim, ele achata longitudinalmente e ocorre um acréscimo, ou seja, ele aumenta, né, nessa dimensão diametral aqui, ó. Ele aumentou em relação ao diâmetro inicial, tá? Então, aqui eu apliquei tração, aqui eu apliquei compressão. Esse epsilon é exatamente essa relação entre o comprimento inicial do corpo e o quanto ele deforma, tá? Então, tá aqui, ó, esse epsilon, ou seja, a minha taxa de deformação específica, é essa variação no comprimento dividido pelo comprimento inicial. Então, veja que eu tenho tensão e deformação e cada uma tem a sua fórmula, que é o que eu coloquei aqui. Se o módulo de elasticidade do meu material é tensão sobre deformação específica e eu tenho que tensão é força sobre área, e do outro lado eu tenho que deformação específica é a variação de comprimento dividido pelo comprimento inicial, eu fiz isso aqui, ó. Tá? Coloquei todo mundo numa equação só. Beleza? Para eu organizar essa equação aqui, eu repito o numerador e multiplico pelo inverso do denominador, né? Só fiz um jogo algébrico aqui. E aí, perceba o seguinte, o módulo de elasticidade, geralmente você sabe do material, tá? Vem de laboratório, quando você compra o material, vem especificado, está bastante especificado nas literaturas, nas NBRs. A força, eu sei encontrar, a área do meu material, eu sei encontrar, o comprimento do meu material, geralmente eu sei. O que eu tenho que encontrar, então, é a minha deformação, tá? A minha variação no comprimento desse meu material. Então, de novo, vou fazer um jogo algébrico aqui, tá? Já que essa variação no comprimento é a minha incógnita, então eu vou só transformar aqui, ó, fazer um jogo algébrico e a minha equação vai ficar assim. Variação no comprimento de qualquer corpo é a força que você aplica sobre esse corpo dividido pela área do corpo, no caso nós estamos falando de um pilar, multiplicado pelo comprimento inicial desse pilar antes da aplicação da força, dividido pelo módulo de elasticidade desse próprio material aí, no nosso caso aqui, concreto. Então, essa variação ΔL eu vou chamar de delta, tá bom? É a minha deformação, então, o quanto cresceu ou encurtou o meu material. Então, já que eu tenho todos esses dados aqui, força, comprimento, área e módulo de elasticidade, eu sei dizer o quanto que deformou esse meu corpo, nesse meu corpo de prova, no caso, um pilar. Então, só fazendo as conversões, já que eu estou tratando aqui, eu tenho que tratar de unidades iguais, tá? A força está em quilonewton, eu vou transformar para newton, tá? Aqui ela está em quilonewton, eu vou transformar para newton, então só fiz aqui, ó. 80 quilonewtons é a força
esse quilo, quer dizer 10 a terceira, né, quer dizer 1000, então só fiz a conversão. A força, então, agora se transformou em 80.000 newtons. A área do pilar já estava em milímetro quadrado, ok? O comprimento estava em metro, vou transformar para milímetro, ou seja, multiplico por 10 a terceira, por 1000, né? Então, eu tenho 2.000 milímetros. O meu módulo de elasticidade estava em MPa. Para eu transformar para Newton por milímetro quadrado, é multiplicar por 1, tá? Elas são forças que não tem que fazer conversão. Então, 1 MPa é igual a 1 Newton por milímetro quadrado. Então, eu tenho que o meu módulo de elasticidade do concreto são 28.000 newtons por milímetro quadrado. Então, já que eu tenho agora todas as unidades convertidas, eu só faço agora lançar na minha fórmula. Então, qual é a deformação desse pilar sujeito a uma carga de 80 kN que veio dessa estrutura? É essa aqui, ó, força, 80.000 newtons, área do pilar, 30.000 milímetros quadrados, comprimento inicial, 2.000 milímetros, que eram 2 metros, né? Meu módulo de elasticidade inicial era 28.000 newtons por milímetro quadrado, tá? Fazendo essa conta, eu fiquei com uma deformação de 0,19 milímetros, tá? Quer dizer que aquele pilar, quando foi sujeito a um esforço de compressão, ele encurtou praticamente 0,2 milímetros, tá? Todos os materiais vão apresentar esse comportamento, dependendo de como você está ensaiando eles, ou seja, de como estão agindo os esforços nesse elemento, sejam de tração, seja de compressão. Eu joguei no F-Tool o material correto, é um concreto, 28.000 MPa. Isso aqui, pessoal, no F-Tool, eu vou ensiná-los a lançar os dados aqui também, tá? E o pessoal do 6º período está propondo um curso, fiquem ligados aí, para que vocês, se tiverem interesse em acompanhar um curso desse software, do F-Tool, ok? Mas o que eu fiz? Eu só lancei aqui o meu pilar de 2 metros, com o material concreto, 25 MPa, ou seja, 28.000 MPa de módulo de elasticidade, e a seção dele é uma seção 15 por 20, né? 15 por 20. Quando eu ensaiei, está aqui a deformação que ele apresentou, 0,19, todos estão enxergando? Que é o que eu lancei aqui, tá? Ou seja, calculamos corretamente a deformação, ou seja, o comportamento do pilar quando sujeito a esforços unicamente de compressão. Ok? Até aqui, pessoal. Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou deixar esse material com vocês, eu não lancei lá no AVA ainda, tá? Peço desculpa. Alguém tem alguma dúvida aí? O que aconteceu aqui? Ficou com dúvida na explicação? Quer fazer algum comentário? Para mim está tudo ok. Ok? Podemos continuar. Então, ficou entendido essa parte. O que eu vou propor agora? Já que, veja só, se eu estou trabalhando com um concreto que resiste inicialmente a uma tensão de 25 MPa, ou seja, ele resiste a 25 newtons por milímetro quadrado de tensão, é uma tensão bem alta, né? E eu não estou aqui tratando ainda de projeto de estruturas, tá? Porque a gente sabe que na engenharia eu nunca vou deixar o usuário utilizar o máximo daquele material. Eu sempre vou dizer que ele pode utilizar um pouquinho menos, tá? O limite do material é um pouquinho menos. Isso a gente chama de fator de segurança, tá? Eu sempre vou na engenharia usar um fator de segurança. Você pode pegar o exemplo do carro que eu já te dei no exemplo, né? O usuário diz que você pode utilizar uma lotação máxima de 5 pessoas, mas nada impede que você, às vezes, coloque mais e não acontece, assim, nada de anormal no veículo, tá? Então, esse fator de segurança eu não vou tratar agora, porque a gente não está tratando de projeto de estruturas, mas eu sempre faço uma redução. Para o concreto, eu chamo gama C, eu uso um fator de redução de 1,4, tá? Não estou usando aqui, mas
Vamos dizer que eu pudesse utilizar o máximo desse meu concreto, 25 MPa. O que a gente achou de tensão no concreto? Se eu voltar um pouquinho aqui, olha a tensão que nós encontramos. Quando eu peguei aquela força e dividi pela área do pilar, eu estou aqui com uma tensão de 2,6 MPa apenas. Quer dizer o que isso? Alguém quer comentar? Se o meu pilar resistiria, sem me preocupar com o fator de segurança, a 25 MPa, e eu estou submetendo esse pilar a apenas 2 MPa, o que vocês acham que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, eu estou com muita área de concreto. A força está sendo dividida por muita área de concreto, ou seja, eu estou jogando dinheiro fora. Se a estrutura resiste muito mais e eu estou usando bem pouco carregamento sobre ela, que é o que está nesse exemplo, quer dizer que eu poderia diminuir a seção daquele pilar, que é o desafio que a gente vai fazer aqui agora, eu vou responder junto com vocês, tá? Então, veja, um pilar de 15 por 20, naquela estrutura que nós fizemos, nessa estrutura aqui, ele está superdimensionado, ele está muito grande, eu fiz um pilar exagerado. Tá? Eu não sei se vocês conhecem alguém que às vezes vai construir alguma coisa, fazer alguma coisa, põe mais. Vai fazer um bolo, põe mais açúcar. Vai, sei lá, vai encher o pneu do carro, põe mais um pouquinho que aguenta. Quer dizer, para o leigo, ele sempre acha assim, vamos pôr um pouquinho mais, né? Os a mais, se sobrar, não faz mal. Né? Já viram esse ditado, que sobra não faz mal? Na verdade, a gente está com uma carga bem menor do que o pilar de fato resiste. Ok? Vocês entenderam o que eu tentei abordar aqui? Professor, esse caso aí, ele acontece muito, né, nas construções que não tem um responsável técnico, né? Sim. Bem observado. Acontece sim. Às vezes, você chama o Joaquim, o Pedrinho lá, que constrói casa há mais de 20, 30 anos. Eu sempre fiz assim, nunca deu problema. De fato, esses caras eles têm muito conhecimento, tá? A gente não pode jogar fora o conhecimento empírico, né, de vida desses profissionais que trabalham há anos na construção civil. Porém, não sai do bolso dele, né? Muitas vezes é o cliente que chamou ele, faz aqui uma edícula, faz aqui alguma coisa, aí ele joga na cabeça dele uma quantidade de material, e aí às vezes até o usuário, né, ou seja, o contratante diz assim, vamos colocar um pilar de 20 por 20 aí, 30 por 30, né, para ficar bem forte, resistente, para que a gente não tenha problema nenhum. E é onde vai entrar você, profissional gabaritado, certificado, habilitado pelo CREA, para verificar que nem sempre você vai tratar apenas de questões de esforço, de resistência, você vai também ver a questão econômica. O teu cliente tem essa preocupação também. E se você souber dimensionar estruturas economicamente viáveis e, lógico, seguras, você vai se destacar com certeza. Porque você tem noção de como funciona ou como é o comportamento do material que você escolhe para aquela obra, seja estrutura metálica, seja concreto armado, concreto protendido, concreto pré-moldado, tá bom? Vamos lá. Então, o desafio já que eu estou com um pilar muito grande, a segunda parte dessa aula é isso aqui, ó. Opa, escrevi errado aqui, economia, tá? Economia. A gente vai alterar a seção do pilar, ok? É o que a gente vai fazer agora. Até aqui, pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo acompanhando? Entenderam o que eu expliquei? Querem comentar alguma coisa, algum caso que vocês têm observado aí no dia a dia? Podemos prosseguir.
Acho que do dia a dia é aquilo lá mesmo, né, professor? Superdimensionar, né? É, exatamente. Vamos lá, então. Eu não vou alterar nada em relação ao carregamento, porque eu não posso, né? Eu tenho só que pensar numa seção econômica agora. Então, eu estou visando economia, tá? Então, a força, 80 quilonewtons, pilar, 2 metros. Eu vou tentar só diminuir o pilar, porque eu quero economizar, tá? Então, eu tenho as duas dimensões A e B, são 14 centímetros. Ou seja, se eu converter para milímetros, são 140 milímetros. Então, a área desse meu pilar é 19.600 milímetros quadrados, tá? Façam aí a multiplicação aí, 19.600 milímetros quadrados, tá? Então, qual é a tensão que está sendo aplicada nesse pilar quando eu diminuo a seção dele? Tensão é força sobre área, a força, os mesmos 80 kN dividido pela área, eu vou ficar com 4,1 vezes 10 a menos 3 kN por milímetro quadrado, que se eu multiplicar por 1.000 para transformar para MPa, multipliquei por 1.000, 4 MPa apenas. Ainda assim, pessoal, eu estaria com um pilar bem resistente, já que é uma estrutura, né, de pequeno porte, tá bom? É só para a gente ter noção que ao diminuir ou aumentar a seção transversal do meu elemento, eu acabo aumentando ou diminuindo a tensão que atua sobre esse elemento, no nosso caso, um pilar, tá? Poderia ainda o quê? Então, se eu seguir o raciocínio, eu poderia até diminuir mais ainda. Porém, já fica a dica, a NBR 6118, que é uma norma que trata de projetos de estruturas de concreto, ela não deixa você trabalhar com uma dimensão de pilar menor do que 14, tá? Ela recomenda 19, ou seja, a menor dimensão do teu pilar, 19 centímetros. Se você optar por dimensões menores, a mínima é 14, porém você tem que fazer um acréscimo na carga, tá? Você multiplica por um fatorzinho lá para aumentar um pouquinho a carga que você, de fato, estaria aplicando no pilar, tá? Então, veja que eu fiz os cálculos, mas vamos achar qual é a deformação. Eu achei a tensão. Eu sei que o pilar ainda assim resistiria à tensão. Mas, caso eu pensasse em uma deformação limite, que existe também, tá? A própria NBR que eu citei, quando a gente estiver dimensionando vigas e lajes, a NBR não permite uma deformação acima de um limite, tá? Que dependendo do elemento que você está dimensionando, ela especifica qual é o limite dessa deformação. No caso de vigas e lajes, essa deformação a gente chama de flecha, tá? Se alguém já foi em obra, a flecha é quando esse meu elemento carregado aqui, ó, ele vai apresentar uma deformação. Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma deformação aqui para vocês. É como se esse elemento, é isso aqui, ó, tá? Como se ele apresentasse essa forma aqui, ó. A norma te limita a essa flecha aqui, ó, ok? Dependendo do elemento que você está dimensionando. No nosso caso de pilares, também tem um limite de deformação, só que relacionado à deformação lateral, tá? A gente vai ver mais para frente, não nesse curso. Então, veja, achamos a tensão, ok, mas e a deformação? Vamos calcular? Vamos. Eu já sei, a fórmula é essa, a deformação em qualquer corpo é a força que eu aplico nele, dividido pela área desse corpo, multiplicado pelo comprimento inicial, ou seja, antes de eu aplicar a carga, qual era o comprimento, o tamanho dele, dividido pelo módulo de elasticidade desse material. Então, eu vou ter uma deformação de 0,29 milímetros, tá? Veja que eu comparei aqui, ó, os dois. No exemplo 1, onde eu tinha um pilar 15 por 20, eu tive uma deformação de 0,2 milímetros, né? Quando eu diminuí a seção do meu pilar, ao diminuir a seção,
aumentou a tensão e também aumenta a deformação. Ele agora já deformou quase 0,3 milímetros, tá? Lembrando, a gente está com uma carga pouca, né? Pouca carga ali, né? De fato. Tá? Dá 800, é como se fosse um pilar, aqueles 80 kilonewtons, são 800 quilos, né? 800 quilos de força, em um pilar é quase nada, tá? Até aqui, pessoal, tudo tranquilo? Todo mundo acompanhando? Tá difícil aqui eu entender esse raciocínio ou está ok? E, professor, essa força aí que está sendo aplicada de 800 kN ou é 80 ali? 800, né? 80 kilonewtons, certo? Esse pilar está segurando só aquela viga, no caso, né? Isso. Ah, tá. Se a gente colocasse mais peso em cima e aumentar essa tensão daí. Com certeza, exato. Tá correto o seu raciocínio. Porque, por exemplo, eu posso aumentar aqui colocando uma laje, né, colocando uma alvenaria aqui. Então, você está sobrecarregando, além de sobrecarregar a viga, você sobrecarrega também o pilar, consequentemente também as fundações, que eu não coloquei aqui, mas você sobrecarrega também as fundações, tá? Então, quando a gente for fazer o cálculo, tem que colocar todo o peso da estrutura, no caso, né? Eu acho que nem é mais resistência, é outra matéria, já que a gente vai ver. Mas aqui na resistência 2, a gente puxa toda a análise da estrutura, por isso que eu estava brigando com vocês em relação à disciplina de teoria, não sei se a Jennifer chegou a conversar lá com o Celso, tá? Porque você tem que saber analisar a estrutura externamente, quais são as cargas que agem numa laje, tá? Quanto pesa uma alvenaria, para você trazer esse carregamento para os teus elementos e entender e saber dimensioná-los, tá? Saber quais são as tensões que surgem internamente nesse teu elemento. Vamos lá. Eu não estou certo se eu calculei corretamente e deixo a dica que vocês façam essa conferência, tá? Onde, professor, eu poderia fazer essa conferência? No MD Solids, como eu falei na primeira aula. É um software que vai nos auxiliar a fazer essas análises de tensões, de deformações, tá? Quando você abre, ele é assim, né? A gente vai tratar muito desse módulo aqui, desse módulo e desse módulo, tá? Colunas, análise da propriedade das seções e flexão de vigas, tá? Torção também, o círculo de Morton, mas eu tenho aqui, ó, cliquei aqui, tá? Nesse módulo aqui, na biblioteca de problemas aqui, e vou analisar, esse aqui, tá? Uma barra sujeita a um carregamento sendo especificada a área, tá? Rod areas specified. Dou ok? Ok, abriu aqui, tá? O único problema, acho que para alguns de vocês, é porque ele está em inglês, tá, pessoal? Mas nada impede que você saiba onde lançar os dados e encontrar os resultados, tá? Ele dá uma explicação aqui, que ele vai te dar a deformação, que em inglês é elongation, né? Para cada segmento que você tentar calcular aqui. Então, vamos lá. A gente entra com os dados, as unidades que eu quero trabalhar. Então, eu quero a tensão em MPa, a deformação eu quero em milímetros, a área em milímetros quadrados, o comprimento dos meus elementos em metro. Se você quiser dar em milímetros, só substituir aqui, tá? Deixar em metro. A força, se eu quiser já deixar em newton, ou se eu quiser deixar em kilonewton, também não tem problema. O módulo de elasticidade do meu material, quero deixar em MPa. Feita essa inserção aqui, eu venho para cá. Então, eu vou analisar esse elemento aqui, tá? É como se fosse o meu pilar. Então, eu vou colocar aqui a carga, 80 kilonewtons, tá? Estava em newtons, né? Então, eu vou botar 80 aqui, beleza? Veja que ele secciona, eu não quero seccionar, eu quero só aplicar uma carga aqui em A, tá? Então, carga em A, 80 kilonewtons. Beleza. Em amarelo é onde eu coloco os dados, tá? Em branco são os resultados que ele vai me dar. Bom, então, qual é a área desse meu material? Eu volto no exercício e busco a área dele.
Vamos lá, no primeiro exemplo, a gente utilizou um pilar 15 por 20 e a área deu 30 mil milímetros quadrados. Então, vou colocar esse dado aqui, 30 mil milímetros quadrados, tá? O comprimento dessa primeira parte é 1 metro, tá? De A até B é 1 metro e de B até C vai ser outro metro, que vai dar os 2 metros, tá bom? Vai dar os 2 metros. O módulo de elasticidade, 28.000 MPa, para esse, como para esse, né? É como, aqui nesse exemplo, é como se ele tentasse ensaiar 2 materiais diferentes. Você pode fazer, tá? Como a gente está tratando de um pilar único, os mesmos dados que eu lançar para o segmento 1, eu vou lançar para o segmento 2, tá? Então, mesma área, 30 mil, mesmo comprimento, 1 metro, e mesmo módulo de elasticidade. Quando eu lançar todos esses dados, eu vou pedir aqui para ele computar. Computar significa gravar, tá? Desculpa, calcular. Então, calculou para mim, ele me deu a deformação, tanto nessa parte 1 quanto na parte 2, que está aqui, ó. Deformação na parte 1 quanto na parte 2, ou seja, o total é a soma. Veja lá, a deformação nesse meu pilar, que tem uma área de 30 mil milímetros quadrados, sujeito a uma carga de 80 quilonewtons, com um módulo de elasticidade de 28.000 MPa, ele me dá uma deformação, tá aqui, ó. Deu negativa porque ele encurtou, né? 19,05. Se eu entrar no exercício, foi o que nós calculamos, tá? Ou seja, a gente calculou de forma correta o exercício dado, tá bom? Então, e ele faz aqui ó, um memorial de cálculo, tá? Aqui ele faz um memorial de cálculo, desde, ó, somatório das forças na horizontal tem que ser 0, então ele pegou a força que eu apliquei menos a força de reação, tem que dar 0, então ele achou que a força aqui, ó, é a mesma força que eu aplico, né? 80 quilonewtons, ok? Aqui ele me deu, ó, se eu pegar a tensão, 80 quilonewtons, e dividir pela área, eu tenho a tensão, a 2,6 MPa. Vamos ver se deu isso mesmo, de compressão. Veja que ele deu aqui, ó, compressão, 2,6 MPa. Lá no exercício deu, aqui, ó, 2,6 MPa de tensão de compressão, tá? Então, está correto. A deformação nesse primeira seção aqui, ele deu aqui, ó, ele me dividiu, ele usou aquela fórmula, ó, força vezes comprimento inicial dividido por área vezes a deformação, que é a nossa fórmula, tá? A nossa fórmula aqui, ó. Tá? Veja que deu, como ele seccionou, deu metade, né? 0,09, que está aqui. E aí ele faz para o outro corpo, ele faz a mesma coisa, a mesma tensão, 0,09, que quando eu somar a deformação total nesse corpo foi de 0,19 milímetros, tá bom? Então, ele te dá aqui ó, um memorial de cálculo. Baixem esse software, vai ajudar bastante vocês. Se não entenderem, eu vou lançar uma playlist lá no canal do YouTube, onde vocês vão poder saber todos os segredos de usar esse software, vai ajudar vocês demais. Por quê? Por exemplo, na minha graduação eu não tive, né, por exemplo, esse suporte, essa muleta, por exemplo, essa certeza. Então, eu tinha que confiar nos dados que eu ia encontrando. Nada impede, tá? Não estou dizendo que você vai vir direto para o software, tá? Eu estou te mostrando a teoria, como calcular, a formulação, e se ainda assim você tiver dúvidas, venha até aqui e lance os teus dados e verifique, ok? Vamos fazer o segundo exemplo. Vou pegar aqui, ó, quando a gente diminuiu a seção do pilar. Deixa eu só abrir um espaço aqui. Alguém não está entendendo, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Fica aberto, tá, pessoal? Porque vocês estão em silêncio aí. Pode falar, por favor. Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos seguir. Professor, eu só não estou entendendo muito bem aquela... Volta ali no primeiro exemplo lá, que dá uma tensão de 2,6, eu acho. Essa aqui? É.
Essa tensão aí, para tipo assim, se fosse forçar muito até o pilar romper, teria que ter uma pressão de 28, que é o módulo? Não, não é o módulo. O módulo a relação que eu faço entre a força que eu aplico e a deformação, tá? Não é essa tensão aqui, ó, ela está relacionada à resistência do material em si. Ah, tá. Mas aí qual seria o limite dela? Não entendi a sua pergunta? O limite seria então aqueles 25 MPa que você tinha mostrado? Exato, 25 MPa, tá? Se batesse ali a tensão 25, então já não dava, né? Ele ia romper. Ia ter que aumentar tá? Só que vocês vão, por exemplo, vocês na disciplina de materiais, que eu não sei se vocês já estão tendo, por exemplo, vocês vão para o laboratório, vocês vão moldar os corpos de prova, tá, de concreto, e vocês vão ensaiar esses corpos de prova lá na prensa. Essa tensão máxima, quem me diz não é a estrutura, é o laboratório, tá? É o engenheiro de laboratório quem vai me dizer se vai resistir ou não a minha estrutura. Então, quem já está em obra, se puder observar, quando chega um caminhão de betoneira ou quando você bate o concreto na obra, você sempre está moldando corpos de prova. Não sei se vocês já observaram. Esses corpos de prova, eles são a certeza de que você pode dar continuidade à obra. E se você, quando preparou o teu concreto lá, dosou, ele de fato atinge a resistência ideal que você espera, tá? Que veio de um projeto de um engenheiro projetista. Se o engenheiro projetista disse que é 25 MPa, o laboratório tem que atestar que a estrutura vai atingir essa resistência no mínimo. Ok? Então, por exemplo, 25 MPa são aí 25 newtons, né, por milímetro quadrado, né? É uma tensão muito alta, assim, para nós. Então, quando eu ensaio o meu corpo de prova, eu tenho que atestar que aquele corpo de prova atingiu esses 25 MPa, tá? E o engenheiro de laboratório ou o técnico de laboratório vai informar a equipe de obra, pode prosseguir, pode desformar, pode retirar o escoramento, a estrutura vai atingir a resistência proposta, tá? Geralmente, não é toda vez que acontece, tá? Uma intervenção por causa de um corpo de prova que apresentou uma resistência muito baixa. Acontece, tá bom? Acontece. Por isso que entra, pessoal, o fator de segurança, tá? Por exemplo, o que é aquele FCK? Se você vem na norma, ele te dá, tá? Ele tem uma nomenclatura, deixa eu deixar aqui, FCK. O FCK é a resistência característica à compressão do concreto. Quem me diz isso? Laboratório. É a prensa, tá? Você retira essa informação da prensa. Então, não existe obra sem laboratório, tá? Obra caseira, obra sem responsável técnico, tudo bem. Eu não estou falando disso. Estou falando de obras de responsabilidade, tá bom? Então, quando eu fiz os ensaios lá no meu laboratório, o meu FCK é a resistência que o meu concreto atingiu aos 28 dias, tá? Aos 28 dias eu ensaiei aquele corpo de prova, retirei as informações dele, certo, ele atingiu 28 MPa, ele atingiu 30 MPa, beleza. Se ele baixar um pouquinho, ainda assim, nada me impede que eu continue a obra. Porque eu estou, na obra, eu estou trabalhando com um fator de segurança. Eu jamais vou dimensionar uma obra e estressar o meu material no máximo, tá? Quando o engenheiro projetista diz, a obra está sendo dimensionada em 25 MPa de resistência, ele está usando no máximo 17, tá? Por quê? Por que eu falo no máximo 17? Deixa eu puxar uma calculadora aqui para vocês. Porque a própria NBR, ela te diz que você tem que reduzir a resistência do material por um fator, tá?
Que fator é esse? É o meu gama C. Deixa eu ver se eu consigo achar. Essa é a tabela 12, tá? Essa tabela diz o seguinte: toda a estrutura que você dimensionar de concreto armado, você vai reduzir a resistência do concreto em 1,4 e do aço em 1,15. Então, se eu pegar esses 25 MPa e dividir por 1,4, olha lá, os 17 que eu falei para vocês, tá? Na verdade, toda a estrutura está sendo dimensionada para trabalhar com uma tensão máxima de 17 MPa, tá bom? Então, por isso que, às vezes, no meu laboratório, eu posso ter corpos de prova que não atingem aquela resistência e, ainda assim, não ser motivo para alarme. Agora, se eu, por exemplo, ensaiar um corpo de prova que eu já vi e já tive que atuar numa situação dessa, o corpo de prova deu 4 MPa, deu 2 MPa, aí, querido, aí é intervenção mesmo, tá bom? Aí é intervenção. Por exemplo... O foda desses negócios aí é que, tipo assim, o corpo de prova às vezes demora 28 dias, né, pra ser. Aí, tipo, 28 dias já se passou desde a concretagem. Aí é muito prejuízo, né? Sim, bem observado. A norma te diz que você não vai esperar 28 dias, tá? Veja aqui, 28 dias. Nem sempre você espera 28 dias. Você pode, sim, ensaiar o teu corpo de prova aos 7, aos 14, aos 21, ok? Desde que você faça uma compensação estatística, tá? Se aos 28 eu espero atingir 25 MPa, quanto eu posso atingir em 7? Tá? É como se fosse uma regra de 3, tá bom? Porém, você faz uma observação matemática estatística, ok? Porque não é assim tão simples. Tá? Mas você pode ensaiar corpo de prova também nesses múltiplos de 7, tá bom? 7, aos 14, aos 21 e aos 28. Geralmente, as minhas obras eu desformo com pilares com 14 e lajes com 21. Tranquilo, eu não espero os 28, tá? A própria norma te diz, te permite e te mostra como fazer um cálculo estatístico para estimar a carga daquele corpo de prova e, lógico, da estrutura. Tá? Você não vai, bem observado, eu já tinha até esquecido desse detalhe. Você não vai esperar os 28 dias para, de fato, desformar, porque senão, querido, tua obra vai durar 5 anos, tá bom? Então, pessoal, vocês viram que é interessante que a gente tenha um recurso, né, um software para ajudar. Lembrando, é gratuito, você pode baixar gratuitamente, ele é leve, você pode instalar para conferir os dados que você entrou, tá? Falando sobre tração, eu lancei os mesmos dados, tá? Aqui, vou deixar esse material disponível e a gente vai fazer agora, lançar também no MD Solids para verificar se nós calculamos corretamente, tá? Então, lembrando, a barra de 20 milímetros e a gente vai fazer aquele mesmo exercício. Será que essa barra não está né? A gente comprou uma barra com um diâmetro muito grande, a gente está usando 20 milímetros, será que eu posso baixar para uma barra de 16, de 12? O que será que aconteceria? Pensando em economia, tá? Então, mesma coisa eu fiz aqui, então. Agora, segunda parte da aula, vamos retornar a aquele assunto sobre tensão de tração, tá? A tração. Então, lembrando do exercício que nós fizemos, o mesmo carregamento, né? Só que agora eu coloquei aqui, ó, a gente está fazendo essa barra aqui, tá? Ó. Vamos ver se essa barra que tem 2 metros e um diâmetro de 20, se ela resistiria, quanto que ela deformaria, de mais, de menos, tá? Lancei esses dados aqui no MathCAD, uma barra de 20, então a área dessa barra, já que eu tenho o diâmetro de 20, né?
é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Achei uma área de 314 milímetros quadrados. Então, qual é a tensão que está agindo nessa barra? É a força, os mesmos 80 kN, dividido pela área dessa barra. Encontrei um valor de 254 kN milímetro quadrado, multiplicando por 1000, eu transformo em MPa, tá? Então, a tensão agindo naquela barra é uma tensão de 254 MPa. Professor, qual é a tensão de escoamento do aço? O que é o escoamento? Eu até deixei o gráfico errado aqui, esse gráfico é do concreto. O escoamento, pessoal, é quando você ensaia o material e você observa o aço deformando como se ele fosse um chiclete. Olha como é bem diferente o gráfico do módulo de elasticidade do aço. Não sei se está todo mundo enxergando. Deixa eu aumentar aqui. Todos enxergam aí, pessoal? Tranquilo? Veja como ele é diferente do módulo do gráfico do módulo de elasticidade do concreto. Veja só. Eu vou aplicando uma tensão, ele vai deformando de forma linear. Então, o comportamento desse material, assim como do concreto, ele é linear nos estágios iniciais, tá? Ou seja, eu estou num regime elástico. O que é o regime elástico? A gente já falou nas aulas passadas. Se eu retirar o carregamento, aquele meu elemento vai voltar à dimensão inicial, tá? A partir daqui, ó, no concreto, se eu passo de 85% da tensão máxima, né, de cálculo, ele já entra num regime onde eu chamo de regime plástico, ou seja, quando eu retirar o carregamento, essa estrutura não vai retornar à forma, ao shape inicial, ela vai continuar deformada, tá? Então, veja a diferença do gráfico do concreto para o gráfico do aço, tá? O que acontece essa zona aqui de fluência aqui? Porque o aço, eu estou ensaiando ele, apliquei uma tensão, a deformação é linear, 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 linear. Cheguei num ponto aqui, todo isso aqui é um regime elástico, tá? Se eu retirar a carga desse meu corpo de prova, ele vai voltar à forma inicial dele. Ele vai fluir. O que é a fluência do aço? É exatamente como se ele fosse um elástico, tá? Ele começa a escoar, né? Ou seja, entra numa parte de fluência, tá? E aí ele apresenta um comportamento meio assim incerto. Aí ele entra, que a gente chama de zona de fricção, que é quando ele ganha resistência, ele fica bem. Deixa eu achar uma foto de um ensaio de. Tá, ó, eu estou ensaiando, por exemplo, essa haste, tá? Aí ela vai achatando aqui, ó. Lembra do esforço de tração que a gente falou na aula inicial, né? E aí ele vai ganhar uma resistência aqui que a gente chama de encruamento, ou seja, o que é o encruamento do aço? É quando ele atinge um escoamento tão alto que ele parece que ele vira uma pedra. Ele fica muito resistente. Só que aí, claro, ele já está próximo da fratura, tá? Ele já vai fraturar aqui, ó, ele rompe, tá? Que é exatamente quando ele chega aqui, ó. Tá? Aqui ele já está na zona plástica, então, ou seja, quando eu retirar o carregamento, ele vai permanecer deformado. Tá? Então, veja como que se comporta o aço, tá? Tem um limite, então, ó, tá? Onde eu posso sobrecarregar minha estrutura, apesar dela resistir bem mais, eu vou sempre, qualquer coisa que você faça na engenharia, trabalhar bem abaixo do ponto de, por exemplo, quebra da minha estrutura, tá? Que é o meu limite de segurança, tá bom? Bom, então, esse módulo de elasticidade do aço, ele é bem maior do que o do concreto, tá? Se você observar, a gente tem aí os aços, o CA50, o CA60 na obra, não sei se vocês já chegaram a observar. Deixa eu pegar uma tabelinha aqui para vocês darem uma olhada nela.
Então, os aços da construção civil, tá? Então, essa nomenclatura CA50 quer dizer que é um aço para concreto armado com uma tensão de escoamento de 50 kgf por milímetro quadrado ou os 500 MPa. Veja que o concreto, a gente pode trabalhar com concretos de até 90 MPa, mas aí já é um concreto para usina hidrelétrica, tá? Já é um concreto muito resistente. Mas veja que o aço, ele é 10 vezes mais resistente do que o concreto, às vezes até mais, tá? Então, essa daqui, ó, é a tensão de escoamento desses nossos aços, nossos vergalhões, as nossas barras, tá? O CA60 é um aço mais resistente, porém ele é menos dútil, tá? A dutilidade é a capacidade de um material se deformar quando sujeito a esforços, tá? Então, o aço CA ele é mais resistente, mas ele é menos maleável, tá? Ele é menos dútil, ele deforma menos antes da ruptura, tudo bem? Ele tem mais carbono na sua mistura, o aço CA50 tem menos carbono. O carbono confere ao aço a dureza, tá? Essa resistência a mais, porém, ele fica mais frágil, tá? E uma coisa interessante na engenharia, esse conceito de fragilidade dentro da disciplina de resistência dos materiais não quer dizer que ele não é resistente, quer dizer que ele vai romper sem apresentar deformações, ok? Que fique bem claro, quando eu falar de fragilidade na engenharia, quer dizer, é um material muito resistente, porém, ele não deforma e ele rompe abruptamente, tá bom? Então, não é um curso de psicologia onde a gente está falando sobre a fragilidade, tá? A engenharia, a fragilidade tem outro conceito. Então, vamos lá. Esse nosso aço, então, ele tem uma resistência, uma tensão, é onde ele começa a escoar, tá, pessoal? Ele ainda vai mais ainda. Aqui é onde ele começa a escoar, e aí ele pode ainda ir muito mais, tá bom? Mas o limite, tá, de 500 MPa, tá bom? Então, veja que ele é bem mais resistente. Então, vamos lá. O módulo de elasticidade desse material eu coloquei aqui no finalzinho, tá? Uma tabelinha. Tá, ó. Tirei da própria NBR, tá? O módulo de elasticidade do aço. Olha lá o tanto, 200.000 MPa. O que é isso, pessoal? Vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês. É o seguinte, quer dizer que para o aço apresentar uma deformação de, às vezes, 1 milímetro, você aplicou uma força muito alta, tá? Esse gráfico aqui, na verdade, ele não está em proporção, ok? Porque se você fosse, de fato, desenhar um gráfico com o comportamento real de um aço sendo ensaiado, você ia ver que a curva dele, ela é quase reta, quase paralela aqui ao eixo das ordenadas. Ele é quase isso aqui, ó. Aí ele começa a apresentar os patamares aqui, ele escoa, volta a ganhar resistência e aí ele rompe. Tá? O que é isso aqui? É tão inclinado, ou seja, você precisa de uma tensão tão alta para apresentar uma deformação mínima, tá? Uma deformação específica aqui, tá? Então, veja que o aço ele é bem mais resistente, né? E aí eu uso essa mesma formulação, tá? O meu módulo de elasticidade do aço, que eu estou utilizando, 200.000 MPa, tá? Aqui, ó. Opa. 200.000 MPa. E a minha deformação específica, que é aquela relação entre o quanto deformou em relação ao comprimento inicial do meu corpo de prova. A tensão é a força sobre área. A deformação específica é a variação no comprimento em relação ao comprimento inicial. Fiz aqui a relação de fórmula, fiquei com essa fórmula aqui, só que a minha incógnita preciso ser isolada aqui, ó, isolei ela,
fiquei com a fórmula final aqui, que é força sobre área multiplicado pelo comprimento do meu corpo de prova dividido pelo módulo de elasticidade desse meu material. Tá? Na verdade, esse aqui é o ES. Deixa eu só corrigir aqui, ó. Porque é o módulo de elasticidade do aço, tá bom? ES. Esse S é de steel, tá, pessoal? Que é aço em inglês, tá bom? Esse é um outro software que eu uso, que eu só lanço a fórmula e eu já lancei as variáveis, o software faz o cálculo para mim, tá? Chama MathCAD. Então, mesmo carregamento, só transformei em Newton. Área já estava em Newton, ou já estava em milímetro quadrado. Comprimento inicial são 2 metros, que são 2.000 milímetros. Módulo de elasticidade do meu material, 200.000 MPa, e vai 200.000 newtons por milímetro quadrado. Então, a deformação desse meu corpo é de 2,54 milímetros, que eu já fiz tanto no F-Tool, tá? Se eu puxar o F-Tool, vou lá naquela minha barrinha, tá aqui ela, tá? Quando eu ensaiei, 2,54 milímetros de deformação, ela cresceu, tá? Se eu quiser também, vou no F-Tool, desculpa, no MD Solids, só vou inverter aqui, ó. Tá, ó. Botei a base em cima e o corpo para baixo. A força vai estar em C para baixo, de 80. Tá? Coloquei, ó, a força aqui em C, no topo, né? Porque, ó, olha como está a estrutura lá, ó. Eu apliquei a força bem aqui. E ela deformou, ou seja, ela esforçou, tracionou essa barra aqui, ó. Que é o que está aqui, tá? Força está sendo aplicada aqui, vai surgir, lógico, uma reação aqui de mesma intensidade, tá? Nós vamos colocar os dados agora, do exercício. Área, 314,16. Então, vamos colocar aqui. Área, em milímetros. Em milímetros. 314,16. Comprimento é o mesmo, o módulo de elasticidade não, é 200.000 MPa, aqui também 200.000 MPa. Vamos ensaiar. Ensaiou, ele me disse que a tensão nesse meu aço é de 254 MPa, vamos ver se a gente calculou isso. Aqui, 254 MPa, certinho. Lembrando, quanto que o aço resiste? 500, né? 500. Eu estou carregando a pouquinho mais da metade. Qual é a conclusão que a turma tira disso aqui? Se resiste 500, eu coloquei só 250. O que isso quer dizer para vocês? Tá sobrando ainda, professor. Tá sobrando, exato. Vamos diminuir essa barra? Deixa eu achar Vamos diminuir essa barra. Vou achar aqui uma bitola. Bitolas, para vocês terem... Bitolas CA50. Olha aqui, uma tabelinha de bitolas, tá? Pior que nem tá a barra de 5 milímetros aqui. Mas, ó, 6,3 milímetros, diâmetro, tá bom? Comercial, diâmetro comercial. 8 milímetros, 10 milímetros, 12,5 milímetros, que é a meia polegada, tá? 3,16, meia polegada, a 16 milímetros, 20 milímetros, 25 milímetros, que é a bitola de 1 polegada, 32 milímetros, 40 milímetros, tá? Então, essas são as bitolas comerciais, CA50, tá bom? Bom, então, se eu utilizei uma barra de 20 milímetros, e eu vi que, na verdade, eu utilizei só metade do material, a gente pode baixar para 16, para 12, para 10, tá bom? É só um exemplo para a gente... Eu tento trazer, pessoal, questões que você, de fato, pode precisar resolver numa obra, tá? Então, a gente utilizou uma barra de 20 milímetros. Vamos diminuir. O que vocês sugerem a gente fazer a diminuição aí? Lembrando que a deformação foi 2,54, lancei aqui no software, achei
tensão, né? 254 MPa, é o que a gente calculou. Aqui calculado, 254 MPa. E quanto que ela deformou? A deformação foi de 2,54 milímetros, tá? Tá aqui tanto no F2 e aqui no MDSolid também te dá. É só você entrar aqui na memória de cálculo, ó. Na verdade, ela já está aqui, ó, tá? Ó. 2,54, ok? Engraçado, ó. É como se fosse um múltiplo, né? Mas não confunda, tá, pessoal? Isso aqui é a tensão, esse aqui foi a deformação, tá? Bom, o desafio é, vamos... Até que horas que vai a aula, pessoal? Tem um tempo ainda? Como é que tá? 5h55. Até 5h55, né? Uhum. Ah, dá tempo, né? Ah, porque meu relógio são 18? Não, tá errado esse meu relógio. Eu tô no horário de verão aqui no meu computador, formatei essa final de semana. Ficou doido. Mas são 5 ainda, né? São 5 horas, é isso? Agora é 5 horas. Ah, tá. Não, porque no meu aqui, ó, são 16 horas agora. Não sei se dá para vocês verem aí. Vamos lá. Então, o desafio é, vamos fazer uma alteração na barra visando Meu Deus, eu tô um analfabeto. Economia. Vamos. Eu sugeri uma barra de 12,5. Será? O que vocês acham? Vamos fazer o cálculo? Então, ó, veja que eu saí de 20, pulei a de 16 e fui para de 12. Será que vai dar certo? Vamos lá. Barra de 12 milímetros, φ da barra, né? 12 milímetros. Então, qual é a área dessa barra? É π vezes esse diâmetro ao quadrado sobre 4. 122 milímetros quadrados. Então, qual é a tensão que você está aplicando na barra quando você troca de 20 para 12,5? Eita pau. Olha para quanto foi. 651 MPa. O que aconteceu com a tua estrutura? Acho que ela deu uma caída, hein, professor? Acho que deu ruim, né? Com certeza esse aço deformou demais, tá? Vamos ver quanto foi essa deformação aí? Mas eu já sei que ele aqui, ó, já está acima do limite tolerado, tá? Então, eu errei ao fazer uma barra de 12,5. Então, a gente pode refazer o exercício com uma barra de 16. Tá? Mas vamos ver como que se deu esse raciocínio aqui. Então, deixa eu trocar esse aqui que não é. Então, eu sei que a minha deformação vai ser a força sobre a área da barra multiplicado pelo comprimento inicial dividido pelo módulo de elasticidade do meu material. Deformou mais de meio centímetro, né? 6,5 milímetros. Tá? Eu coloquei aqui o comparativo entre a deformação de uma barra de 20, apenas 2 milímetros, e a deformação de uma barra de 12,5, 6 milímetros. Tá? Vamos fazer com uma barra de 16? Vamos ver o que vai acontecer com uma barra de 16? O legal no MathCAD é que eu só preciso trocar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, barra de 16, que ele já vai fazer todo o cálculo para mim, tá? Então, veja que agora a barra foi para uma área de 201 milímetros quadrados, a tensão, opa, deu certo, hein? Uma barra de 16 milímetros me ajudaria, eu estaria economizando, a estrutura estaria segura, tá? 400 MPa, tá tranquilo. Se eu ainda quisesse aplicar um fator de segurança, lembra que eu mostrei para vocês que o fator de segurança do aço, ou seja, gama S, é de 1,15? Então,
Se eu pegar... Professor, só uma dúvida. Pode falar. A tensão do aço, ela vai ser para todas as polegadas, vai ser 500, no caso? Se for um aço CA50, é para todas as polegadas. Sim. Ah, tá. Tá? Então, você vai perceber que conforme você vai diminuindo a bitola, você vai aumentando a deformação e a tensão nesse aço, tá bom? É isso que você tem que se preocupar. Então, eu vou dizer aqui, ó, a minha tensão de escoamento do aço, a gente viu que é de 500 MPa, né? Então, se eu aplicar um fator de segurança aqui, eu vou FYD. Toda vez, pessoal, em engenharia, esse D quer dizer de cálculo, tá? O que é uma resistência ou uma carga ou um momento de cálculo? Quer dizer que você aplicou um fator de segurança nele. A resistência você sempre diminui, a carga, as ações você sempre aumenta, tá? A NBR tem, deixa eu mostrar para vocês, tabela 12, aqui, ó, tá? Ah, toda vez eu vou pegar, o que é o coeficiente de ponderação das resistências? Lembra que eu falei, as resistências você vai sempre diminuir. Então, o concreto eu diminui em 1,4, o aço em 1,15, tá? Que foi o que eu coloquei aqui, ó. Então, a minha tensão de escoamento máxima que eu vou usar no aço é a tensão de escoamento dividido pelo meu fator de segurança. Isso vai me dar uma tensão máxima de 434 MPa. Quanto que nós calculamos? 397. Tá bom. Posso utilizar essa barra, tá? Uma coisa interessante na NBR... Da onde que sai aquele valor de multiplicação, ou seja, as cargas eu aumento sempre, também por um valor de 1,4, tá? 1,4, 1,4, tá? E veja que a NBR fala assim, ó, se você tiver uma carga que é dita permanente, o que é uma carga permanente em uma estrutura? Alguém quer falar alguma coisa? O que seria? Alguém sabe o que é uma carga permanente? E o que seria uma carga variável? Alguém sabe? Querem falar alguma coisa? Professor, a carga permanente seria tipo a carga da viga, né? E a carga variável seria tipo uma pessoa andando em cima, que às vezes ela está em cima e às vezes ela sai e o peso não altera, né? Seria isso? Corretíssimo, corretíssimo. É isso. Cargas permanentes são aquelas cargas relacionadas ao material que já está lá permanentemente, tá? Ou seja, o piso, o peso próprio do teu elemento, forros, alvenarias, tá? Tudo isso são ditas cargas permanentes. As cargas variáveis são, como você falou, as pessoas, os móveis, água de chuva, o vento, tá? São cargas que atuam em momentos alternados na estrutura, tudo bem? O interessante é que você vai multiplicar tanto as permanentes quanto as variáveis por 1,4. Por isso que a gente pega todas as cargas e já multiplica por 1,4. Isso em projeto de estruturas de concreto armado. Ok? Fique claro. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente chegar em estruturas metálicas, não é esse mesmo fator, tá? É um fator para cargas permanentes, que é outro fator para as cargas variáveis. Tudo bem? Não confundir. Então, na NBR, que trata de estruturas de concreto armado, o fator de multiplicação é o mesmo, independente das ações. Em estruturas metálicas, não. Lembra que eu falei sobre as dimensões? Olha aqui, ó. O que a NBR fala? Nenhum pilar pode ter dimensão menor do que 19. Porém, por que eu tenho casas aí que eu tenho um pilar escondido na alvenaria, a alvenaria tem 15, 14 e está tudo bem? Quem me ajuda a responder? A NBR diz assim, ó, ela não permite pilares menores do que 19 centímetros. Porém, caso ainda assim você queira utilizar um pilar de 18
de 17, de 16, de 15 até de 14, que é o mínimo. O que você tem que fazer com a carga? Ó, você pega a carga, ó, e majora, ou seja, você aumenta 5%, 10%, em 15%, em 20%, em 25% se você estiver trabalhando com um pilar de 14. Então, pode, professor? Pode. Desde que você aumente ainda mais a carga a um valor máximo de até 25%. Ok, galera? Entendido aí? Porém, tem uma coisa aqui, ó. Nenhum pilar terá seção transversal menor do que 360 centímetros quadrados. O que essa norma está dizendo aqui? Aqui ela não permite brechas, tá? Aqui você vai ter que seguir. Não tem exceções, tá? O que ela está dizendo? Em qualquer caso, não se permite pilar com seção transversal de área inferior a 360 centímetros quadrados. O que é isso? Deixa eu explicar. Digamos que você queira construir um pilar que tem as seguintes dimensões. Eu quero construir um pilar de 15 e a norma diz que eu não posso ter uma área, ou seja, uma área do pilar menor do que 360 centímetros quadrados. Então, qual vai ser a dimensão que eu vou utilizar nesse lado aqui, ó? O que vocês acham? Se eu estou buscando uma dimensão aqui, B, e B vezes 15 tem que ser maior ou igual a 360, então isso quer dizer que esse meu lado B vai ser 360 dividido por 15, que vai dar 24 centímetros, tá? Ou seja, esse lado aqui é 24, tá? Então, eu tenho um pilar que, apesar de ter uma dimensão menor do que o recomendado pela norma, eu não permiti uma área menor do que 360, tá? Então, se eu escondia, por exemplo, eu fiz essa dimensão do pilar para esconder ele na alvenaria. Então, você vai compensar na outra dimensão. Ok? Por isso que, geralmente, você encontra aí pilares 15 por 25, tá? Poderia até colocar 25 aqui, ó. Porque 15 por 25 vai dar bem mais do que 360, tá? Legal, 15 vezes 25. Ó, 375, estou de acordo, tá? Então, por isso que, às vezes, se você encontra aí pilares de 15 por 25, 15 por 30, tá bom? É o que a norma está dizendo aqui, ó. Tá? Você não vai permitir ou criar pilares com uma área menor do que essa dimensão aqui. Tudo bem aí, pessoal? Então, a gente verificou o seguinte, que estamos começando a entrar na questão de dimensionamento dos elementos, tá? Desses elementos, a tração e a compressão. E, na próxima aula, a gente já vai analisar a viga. O interessante de uma viga é que surgem na viga as duas forças que nós estudamos nessas aulas. A viga sempre trabalha uma parte dela a compressão e a outra parte trabalha a tração. Então, tração e compressão convivem na mesma viga, tá? Diferente de quando eu tenho um pilar, diferente de quando eu tenho um tirante. Isso aqui eu chamo de tirante, tá? Tirante. Ok? Até aqui, pessoal. Vamos ver. Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Quando a gente utilizou uma barra de 16, olha a deformação. 3,9. Tranquilo, né? Lembrando, essa deformação aqui é uma deformação quando eu utilizei uma barra de 12,5, tá? Deixa eu colocar de volta aqui no exercício. Uma barra de 12,5, 12,5.
E aí a gente vai encontrar as mesmas tensões. Ó. Tensão passou da tensão limite. Deformação que a gente calculou foi de 6,5, está aqui. 6. Uma coisa aqui, deixa eu verificar. Enquanto eu corrijo aqui, pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Alguma sugestão? Alguma crítica? Alguma ideia? Pode falar. E se a gente, em vez de botar uma barra de... Deu 16, né, que deu ali? E se a gente colocasse 2 de 12? Aí elas iam trabalhar em conjunto. A gente vai fazer exercícios onde a gente trabalha com um reforço, tá? Ótima ideia, essa é a solução. Tá? Eu não quero uma barra de 20, nem quero uma barra de 16. Então, eu posso colocar 2 de 12. A única diferença ia ser você dividir essa tensão por cada uma dessas barras, tá? Ou seja, se eu tenho 80 kN agindo aqui, ó, aqui, ó, né? A gente não tem 80 que está sendo suportado só por essa barrinha aqui. No momento que você coloca, deixa eu só afastar essa aqui e vou colocar, boa ideia que você fez aí, hein? Olha lá, ó, coloquei 2, tá? Todo mundo vendo aqui as 2 barras? Ou seja, eu vou voltar no meu exercício. Deixa eu até salvar ele diferente aqui. Quem foi que deu essa ideia aí? Rodrigo. Então, Rodrigo, vou colocar aqui, eu vou salvar e vou disponibilizar para vocês. É uma boa ideia. Tirante duplo, tá? Vou chamar aqui tirante duplo. Excelente. Já até adiantou um pouquinho lá. Então, o que aconteceu? A minha carga, em vez de ser 80, ela vai ser de 40. Opa. Mudei errado aqui. Então, vou deixar barra de 12. E a minha carga está aqui. Ó. Vou mudar, 40. Vamos ver o que vai acontecer? Olha lá a tensão. Ó. Diminuiu. Tá? Deformação também foi para 3 milímetros. Então, nada impede que você tome essa atitude, essa ideia que você sugeriu aí. Tá bom? Fechou. Em questão de preço, é muito diferente uma de 12 para uma 16 para o vermelhão? Porque você compra o aço no quilo, né? Você chega no material de construção, aí as especificações, elas estão em quilo, tá? Por exemplo, deixa eu abrir o AutoCAD aqui e mostrar um projeto para vocês. E vou te mostrar o resumo de aço, tá? Quanto abre aqui, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Tá. Essa aqui, pessoal, é uma estrutura que tá lá no canal, a gente está dimensionando essa estrutura, tá? Tem uma playlist lá, que é um sobrado, que eu dimensionei exatamente para o canal. Então, olha só um resumo de aço aqui. Por exemplo, se eu pegar uns pilares aqui. Pilares ou vigas? Vamos pegar aqui as vigas. Pronto, as vigas, tá? Olha só, você tem que saber interpretar isso também, tá? Geralmente, quem está executando a obra, ele já vem nessa tabela resumo. O que é essa tabela resumo? É a quantidade de aço, tá? Para eu construir a viga tal, eu vou lá na forma, tá? No projeto de formas, aqui, ó. Aí, por exemplo, eu vou armar a viga V21, é uma viga 20 por 40. Aí eu venho, procuro aqui a V21, tá procurando, tá? Aqui, achei ela, V21, tá aqui o desenho dela, tá, ó. Veja que é uma viga que tem 2 apoios, ou seja, é uma viga biapoiada. Aí eu venho aqui e procuro o resumo dela. Ela é do grupo da V1, tá? Tá aqui, ó, V1, então eu vou lá na V1. Olha o resumo como está, ó.
barras de 10, barras de 10, barras de 10, barras de 12,5, estribos de 5. O comprimento e o peso, tá vendo? Em quilo. Ou seja, eu tenho o somatório geral aqui, ó, eu vou comprar 26 quilos de aço, ou seja, 20 quilos de barras de 10 e 3 quilos de barras de 12,5, tá? A gente compra o aço por quilo. Então, tem uma diferença, sim, grande em relação à bitola. Conforme eu vou aumentando as bitolas, elas vão ficando mais caras, tá? É até interessante, se vocês quiserem fazer uma pesquisa de preço barra de 10, preço barras de 12,5, preço barras de 20, para você fazer um comparativo de preço, né? Para você ver se é mais vantajoso, às vezes, vocês fazerem uma substituição de barras, tá? Então, sempre, por exemplo, as escadas. Eu tenho aqui as barrinhas, ó. Aí eu vou no resumo. Barras de 10, barras de 8, e eu tenho aqui o peso. Os pilares, mesma coisa. Vamos achar aqui os pilares. Aqui. Vamos pegar aqui esse pilar. Ó, é um pilar 20 por 30, tá vendo? 20 por 30, com 6 barras de 10, ó. 6 barras de 10 milímetros, e aí eu tenho o resumo aqui em cima, ó. Quando você for comprar as barras de aço, você compra em quilos. A não ser que você, por exemplo, já vá chegar lá no material de construção e você não tem essa noção e pede a quantidade de barras, né? Ah, uma barra de 6 metros, eu consigo aí fazer tanto, então me dá 2 barras de 6. O cara vai te entender, tá bom? Você não vai passar por leigo tanto assim, mas em média, geralmente, quando a gente pede o aço, a gente pede por quilo. E dá tantos quilos de 10, tantos quilos de 12,5. Alguns fornecedores ainda tratam em polegada, tá? Dá 50 quilos de 3,16, me dá 50 quilos de meia, 200 quilos de uma. Então, o cara já sabe isso, já sabe fazer essa leitura. Se você tiver na dúvida, faz uma pesquisa em relação à conversão bitola, olha lá, polegada, tá? A 3,16 barra de 5, a 1/4 barra de 6,3, a 5,16 barra de 8, a 3/8 barra de 10, a meia barra de 12, né? 1 polegada barra de 25, tá? Então, dependendo do fornecedor, alguns ainda tratam em polegada, outros já atualizaram, já pedem e já se fornecem, e já tratam, né, em milímetros, que é o convencional. Nada impede, você ouça ou peça em polegada ainda, mas não é mais uma unidade corrente que a gente usa ainda na engenharia. Tá? Às vezes, em projeto de hidráulica, pode-se fazer uma confusão, sim. Tá? Em hidráulica, um tubo, por exemplo, um tubo de meia, aí você vai depender se é um tubo roscável ou se é um tubo soldável. Tá? Se você está trabalhando com uma tubulação roscável, é uma polegada. Se você está trabalhando com uma soldável, que é os mais convencionais, aí você, às vezes, faz essa confusão. Eu até deixei um vídeo lá no YouTube, no meu canal, falando sobre exatamente essa conversão para projetos de hidráulica, de tubos roscáveis ou soldáveis, um diâmetro em polegada não é o mesmo em milímetros, tá? Se quiserem dar uma conferida lá, pode. Pessoal, acho que a gente aqui já pode encerrar. O que vocês acham? Eu vou colocar em PDF todas essas aulas aqui. Barra de 12. Circular. 12,5. Ensaiar. 3,0. Quanto foi que a gente calculou? 3,2. Tá correto. Vou colocar aqui para ver se dá isso mesmo. Uma carga de 40.
E a área deu 122,72. Deformação 3,259. Nós calculamos 259, certinho, tá? Deixa eu só mudar isso aqui que não é 6. Depois que eu estava confundindo aqui, na verdade ela é 3. Ah, ele arredondou para 13. Por isso que está dando uma diferençazinha ali. 3,01. Mas vou manter, tá? Pessoal, então eu me despeço de vocês até sexta-feira, onde a gente vai fazer uma análise já da viga. Eita, deu um erro aqui. Tá. Da viga, tá? E aí a gente vai ver que na viga coexistem essas duas variáveis aí, essas duas tensões, tanto de compressão quanto de tração. A gente vai ver como que eles se comportam, como elas estão separadas uma da outra, mas ainda assim coexistem. Ok? Fica aí o meu agradecimento pela atenção de vocês. Desejo a todos uma boa semana. Beleza, professor. Até sexta. Até sexta. Tudo de bom. Deus abençoe todo mundo. Amém. Até sexta. Fica com Até Deus. sexta.